Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E ao estudarmos o livro de Neemias, vemos um povo determinado a fazer techuvá. Depois de 70 anos do cativeiro babilônico, os filhos de Israel finalmente retornam a Jerusalém para recomeçar, reconstruir os muros, as casas, o templo e a sua fé em Deus. Para isso, é preciso disposição de um esforço a mais. Olha o que diz Neemias capítulo 10, versículos 32 e 33. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Há períodos em nossa vida em que precisamos de um esforço maior se desejamos alcançar os objetivos. Sim, podemos guardar o Shabat, podemos comer kasher, podemos seguir as leis de pureza familiar, contribuir financeiramente para a sinagoga, podemos jejuar no Yom Kippur e uma série de outras coisas. Mas o que diferencia as pessoas é o que podemos fazer a mais. Uma coisa muito comum de encontrarmos é pessoas dizendo: mas eu tenho que fazer isso para ser salvo? É preciso fazer tal coisa? O que eu preciso fazer para ser salvo? E isso é tão comum que até vemos na história de Yeshua. E veja o que acontece lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, numa conhecida história de um jovem que se aproximou dele e começou a conversar com ele. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O foco deste rapaz era a vida eterna. Mas Yeshua então lhe responde: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, a resposta de Yeshua foi simples: guarda os mandamentos. Então ele perguntou: mas quais? Aí começa a mesma pergunta dos dias atuais. As pessoas: mas qual o mandamento que eu tenho que fazer para ser salvo? Respondeu Yeshua: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que ele não ia falar de todos os mandamentos, mas ele apenas cita alguns. E o jovem então replica a Yeshua e diz: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Aí disse-lhe Yeshua: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E no versículo 22 conclui dizendo assim: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Muitas vezes nós queremos guardar os mandamentos, porque isso é obrigado se eu quiser alcançar a vida eterna. Mas a nossa vida espiritual se limita a isso. É uma coisa boa? É claro que é. Mas muitas vezes a gente pode fazer mais, mas não fazemos. Simplesmente não fazemos. Voltando ao texto de Neemias 10:32, vemos que eles impuseram sobre eles mesmos preceitos, impondo a si próprios de contribuir a mais para o templo. Mas por quê? Porque naquele período da volta do cativeiro, não havia suprimentos para o serviço, para os sacrifícios e para as demais coisas relacionadas ao serviço do Eterno. Vemos, por exemplo, uma outra situação do fariseu e publicano, onde o fariseu jejuava 2 vezes por semana, mas isso nem sequer é mandamento. Então por que jejuar? Bom, aos jejuns bíblicos, o Yom Kippur, o 9 de Av, e é claro que não há uma obrigação de jejuar fora desses jejuns já descritos. Apenas se você desejar para algum propósito específico teu, quem sabe se aproximar mais do Eterno, por exemplo. O erro do fariseu foi que ele usou o seu jejum para se engrandecer sobre os demais. Sim, nós podemos fazer mais, podemos impor sobre as nossas próprias vidas propósitos, temporários ou permanentes, e Neemias nos ensina que é possível fazer mais. Como ensinava Yeshua lá em Lucas 17:10, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, devemos dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer.
Será que nós estamos fazendo apenas o que deveríamos fazer? Vamos ir além, vamos fazer mais. Comece por ter mais tempo para o Eterno, mais tempo em oração, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.